pandemia da Covid-19 e as consequências a que ela está submetendo toda a sociedade são bastante conhecidas. Afinal, todos nós estamos vivendo, de alguma forma, seus efeitos na vida social, laboral, financeira, emocional e mental. A partir do momento em que ficou claro para as autoridades de saúde que as restrições impostas pela pandemia ficariam entre nós por um longo tempo, cresceu a preocupação com as questões ligadas à saúde mental da população. Medo da morte, medo de perder pessoas queridas, medo de ser afetado financeiramente, medo de não conseguir enxergar o que o futuro vai trazer, tudo isso afeta, para alguns mais, para outros menos, a sanidade mental de indivíduos, de grupos e etc. Não é de surpreender, portanto, que as autoridades de saúde estejam preocupadas com o crescimento do risco de tentativas de suicídio e de outros problemas relacionados à saúde mental. Quer entender um pouco mais sobre de que forma a Covid-19 afeta e vai afetar a saúde mental de tantos brasileiros? Continua aqui com a gente. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio e TO em Movimento. Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Estamos no episódio 63. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo. E eu sou a Mônica Farias, eu sou jornalista do CREFITO 3. A produção de podcasts no CREFITO 3 é intensa e tem bons profissionais que atuam nos bastidores. Você pode até não ouvi-los, mas tudo isso aqui é trabalho deles também. A edição de áudio é do Rodrigo Cavalheiro, a arte da estagiária de design Eduine Azevedo e a Ana Carolina Soares é quem cuida das ações de relacionamento dos nossos podcasts. A gente tem ouvido muito falar que essa pandemia é democrática porque ela atinge ricos e pobres. Não é bem assim. Nós temos que parar de falar que essa pandemia é democrática. Mônica, essa reflexão que ouvimos agora é do Dr. Neuri Botega e fala sobre algo que, logo que a pandemia se instalou no Brasil, a gente ouvia em vários lugares. Justamente essa afirmação que a Covid-19 era democrática, que ia faltar ventilação mecânica tanto no hospital público quanto no particular, que médicos, fosse nos hospitais SUS, fosse nos hospitais para o público de alto poder aquisitivo, teriam que escolher quais os pacientes viveriam e quais não viveriam. Mas conforme passaram as semanas, vimos que a Covid-19 não é tão democrática assim, como alerta bem o Dr. Neuri Botega. É verdade, Túlio. O Dr. Neuri, psiquiatra, professor titular aposentado da Unicamp, dedicou e dedica grande parte da vida profissional a abordar a saúde mental e os riscos de suicídio. Inclusive, foi fundador e é diretor da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. O Dr. Neuri aponta justamente o aspecto da saúde mental como evidência dessa falsa democracia. Se é possível falar em algum nivelamento, em alguma democracia, bem entre aspas mesmo, é no medo da morte. Esse todos têm. Como nos recorda o Dr. Roberto Mendonça, psicólogo, filósofo, psicanalista, pós-doutor em psicologia clínica pela USP. O sofrimento, ele não faz distinção. Se você é rico, se você é branco, se você é preto, se você é pobre, você sofre da mesma maneira. Se você tem medo de ser contaminado e morrer, o medo de morrer é o mesmo. Mas essa igualdade frágil logo se dissipa quando os níveis de vulnerabilidade na sociedade brasileira são desiguais, conforme destaca o Dr. Rodrigo Giovanetti, psicólogo, membro do Laboratório de Psicologia Social e Psicanálise da Universidade de São Paulo. Do ponto de vista da saúde mental, a lógica é a mesma, ou seja, as desigualdades e inequidades são cruciais para determinar os fatores de risco ou protetivos para o desencadeamento de comportamento suicida. E esse fato, essa desigualdade, é conhecida dos pesquisadores, é bastante estudada e documentada. E num momento de pandemia, esse fator pode ser exacerbado,
Quem fala a respeito disso é, novamente, o Dr. Neuri Botega. Nós já temos estudos epidemiológicos muito bons mostrando que o suicídio incide mais entre os mais pobres e em regiões onde a desigualdade econômica é mais pronunciada. A dinâmica e os fenômenos sociais provocados por situações extremas, como catástrofes naturais e pandemias, que trazem um sentimento generalizado de desesperança, num primeiro momento até apontam para uma redução de casos de suicídio. Estudos apontam que o surgimento de um sentimento de compartilhamento da dor, de apoio mútuo, coletivo e do enfrentamento de um inimigo comum podem ter um papel nessa redução de casos de suicídio. Mas após esse momento inicial, os estudos também apontam para a possibilidade do surgimento de uma nova onda de riscos à saúde mental. E quem explica é novamente o Dr. Neuri Botega. Na vigência desse distanciamento social, muitas pessoas ficaram isoladas também afetivamente, vítimas de muito desamparo, crises de pânico, depressão. Nós sabemos também que a venda de bebidas alcoólicas e de cigarro aumentaram, não é? Também nesse tempo que as pessoas ficaram confinadas no ambiente, está havendo maior incidência de discórdias familiares, rompimentos. Quem vinha sofrendo abuso sexual estava o tempo todo convivendo com um abusador ali, né, entre quatro paredes. Então, todo esse impacto poderá futuramente aumentar o número de pessoas muito deprimidas, desesperadas, vitimadas também de estresse pós-traumático, né? Pessoas que não puderam ver e enterrar os seus mortos. Dr. Rodrigo Giovanetti, a respeito desta questão comentada pelo Dr. Neuri, nos lembra que, mesmo o comportamento suicida sendo algo complexo, multifatorial e multicausal, podendo surgir de condições depressivas e crise intrapsíquicas, esse comportamento, na literatura, pode mostrar indícios de outras possibilidades. Segundo Sinclair Baus e Neuri José Botega, epidemiologicamente, 2/3 dos suicídios também ocorrem em crises interpessoais e em crises sociais. Diante disso, penso que a pandemia do Covid-19 criou uma situação sociossanitária que certamente mobiliza fatores de risco que são comuns em crises dessa natureza. E é nesse cenário desigual, desproporcional e incerto que o profissional de saúde se move. O Dr. Rodrigo Giovanetti destaca a importância do olhar do profissional da saúde mental. Penso que os profissionais da saúde mental devem estar mais atentos e sensíveis na prestação de seus serviços para as angústias, os medos e as percepções de seus pacientes, das equipes de saúde e da comunidade de modo geral, para o sofrimento psicológico e os perigos e riscos de suicídio mobilizados nessa pandemia. Mas, como tudo nessa pandemia da Covid-19, até mesmo a forma de acessar os pacientes sofreu modificações. Quem nos recorda isso é o Dr. Roberto Mendonça. A maneira que o profissional da saúde mental tem para lidar com o suicida é como se a gente carregasse ele pela mão. E aí, nesse sentido, mudou muito para todo mundo. Todo mundo que é da saúde mental, quando a gente não consegue mais ter essa proximidade com a pessoa para poder fazer esse acolhimento, essa proximidade real, pegar pela mão, a coisa pode ficar complicada. Um dos caminhos para os profissionais da saúde mental e, no nosso caso, de CREFITO, dos terapeutas ocupacionais, um caminho aberto por resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, foi a possibilidade do teleatendimento. Sobre essa possibilidade, que também foi aberta por muitos conselhos profissionais da área da saúde, essa opção para a saúde mental é mais paliativa do que efetiva, conforme a avaliação do Dr. Neuri Botega. Estamos tendo atualmente essa experiência de um maior número de atendimento online. Eu diria que o atendimento online, ele quebra o galho, ele não é o melhor, né? Nós gostamos de ver o paciente, reparar na linguagem não verbal, né? Há uma troca de sentimentos maior
numa consulta presencial. Interessante que quando se menciona a teleconsulta, teleatendimento no universo dos crefitos, a tendência é pensar em chamadas em vídeo, em plataformas mais ou menos sofisticadas, mas que permitem uma interação olho a olho com os pacientes. Mas a realidade dos profissionais e dos pacientes da saúde mental no Brasil está longe disso. A realidade da população atendida pelos CAPs, por vezes, não permite outro tipo de contato remoto que não seja o contato telefônico, e às vezes, nem isso. Os próprios equipamentos de saúde não possuem recursos para a realização de uma chamada por vídeo. Mas, apesar dessa limitação, os terapeutas ocupacionais e os demais profissionais acessam esses pacientes que, por diferentes razões, não podem ir ao CAPS nesse momento. A doutora Gabriela da Cruz Santos, especialista em saúde mental e saúde coletiva pela Unicamp, conta sobre o contato remoto com os pacientes do CAPS Infanto-Juvenil onde ela atua. Foi um recurso que, nesse momento de pandemia, por exemplo, na minha prática, foi algo que eu utilizei bastante, assim, né? Porque tem usuários que não gostam, não se identificam, não se interessam por essa proposta de atendimento, mas para outros parece ter funcionado muito bem, assim, foi até um meio de preferência. Em sua atuação com esse público durante a pandemia, ela relata o que ela tem detectado. E nesse momento a maioria tem trazido essa questão, assim, né, de um sofrimento que foi intensificado nesse momento e muitos com um discurso, assim, né, suicida, com uma ideação ou com pensamento de morte bem frequente, assim. Então eu diria que nesse momento da pandemia acho que a minha atuação tem sido bastante convocada a pensar essa temática, sabe? Doutora Gabriela nos lembra que tudo foi interrompido abruptamente. Estão todos tristes. Algumas pessoas têm estresse, dificuldade de adaptação da rotina. Para quem já tem algum sofrimento ou questão emocional mais frágil, isso se torna mais evidente. Isso fica mais evidente nos usuários adolescentes do CAPS onde ela atua. E aí a gente está falando de um momento que as perspectivas de futuro, a gente perdeu um pouco, as esperanças desaparecem. Fica essa sensação de que viver parece ter perdido sentido, né? A gente percebe um sentimento coletivo de tristeza, de luto, de desespero, de medo, né? E aí, para quem já tinha uma questão de saúde mental, emocional mais fragilizada, isso se agrava de fato, assim. Segundo a doutora Renata Deschen, terapeuta ocupacional no CAPS adulto do município de Americana, a exacerbação das questões de saúde mental para os seus usuários também é bastante evidente. Essas vulnerabilidades, né, e é tudo que a gente está sendo exposto, e essas situações de estresse causadas, né, pelo isolamento, né, pelo receio, né, do vírus, ela vai interferindo de modo em particular em cada pessoa. Mas, geralmente, a gente está percebendo, né, um predomínio dos sintomas, né, de insônia, irritação. As pessoas estão sentindo-se, né, mais cansado, com medo, né, confusão. E todo esse contexto acaba por revelar outras questões, como revela a doutora Renata. Vem à tona, a gente observa, né, o medo também de adoecer, né, o medo, né, de sair de casa, de perder entes queridos, né? Então vem a questão do desamparo, e a maior convivência, né, entre as pessoas da casa trazem também outros conflitos à tona, né, e outras preocupações familiares, até a questão de renda, né, também o acesso à renda. Então, realmente, todo esse impacto, né, assim, a nível social, né, e a nível particular mesmo de cada indivíduo. Todo o contexto imposto pela Covid-19 não afeta apenas adultos e adolescentes. O público infantil também é impactado pela imposição de isolamento social. A doutora Ludmila Ragazzi é terapeuta ocupacional no CAPS Infantil em Americana e fala desses impactos sobre as crianças atendidas pelo Centro de Atenção Psicossocial, questões que preocupam muito. Então, assim, deixou de existir uma rotina
de tudo, né? De escola, de atendimento. E com isso, a ansiedade das crianças vão aumentando muito mais, né? E aí acontecem as coisas em casa, agitação, né, acaba não tendo, ou fica ocioso por muito tempo, a mãe não dá conta de estar ali agilizando essas questões com as crianças e os afazeres da casa. Então a ansiedade dessas crianças aumentou muito, a agressividade também a gente percebe que aumentou bastante, né? Então isso chega muito pra gente. A gente percebeu realmente isso, que teve um aumento na automutilação, na ansiedade dessas crianças. As mães acabam entrando em contato com a gente para solicitar realmente consulta com psiquiatra ou um acolhimento, que a gente chama, que é uma maneira da gente estar conversando com essa família de uma maneira mais específica, né? Então a gente acaba fazendo isso também para dar um suporte para essa família, para tentar minimizar um pouco essas questões, né? Mas a questão da automutilação foi gritante mesmo. Para a terapeuta ocupacional Gabriela da Cruz Santos, é papel de todos os profissionais que se dedicam à saúde mental compreender as dificuldades que a pandemia, a quarentena, o isolamento social trouxeram para a vida do sujeito, com quebras das rotinas, das atividades e dos papéis. E ela lembra também que o terapeuta ocupacional, justamente por ter suas práticas fundamentadas nas ocupações e nas atividades, é o profissional com preparo para acessar essas questões, trabalhar da melhor forma essas rupturas. O direcionamento da intervenção vai ser para pensar, né, e ajudar essa pessoa a buscar significados, ressignificar as demandas do dia a dia, né, ajudar a elaborar estratégias para amenizar o sofrimento, pensando nesse momento de reorganização, readaptação da rotina, da vida, das atividades cotidianas, né, dentro do contexto de pandemia. Ao longo desta quase meia hora, nossos entrevistados trataram de diferentes aspectos da saúde mental no Brasil durante a pandemia. E sobre o quanto os profissionais da saúde mental vão ser acionados agora e nos próximos meses ou anos, não sabemos ao certo. Certo é que nada será como antes, e por isso a sociedade precisa tanto que os profissionais de saúde mental estejam prontos, como deixa evidente o relato do Dr. Neuri Botega. Eu gostei muito de uma frase de uma paciente que me falou assim: doutor, eu sei que o mundo que me tiraram não vão me devolver do mesmo jeito. E ela está coberta de razão, e a gente tem que fazer a nossa cabeça para podermos sair dessa crise mais criativos, mantendo a esperança e não deixar que a crise leve a gente a um colapso existencial, a desesperança. E depois dessa verdadeira aula sobre a saúde mental no Brasil, no contexto da Covid-19, chegamos ao fato ou fake desta edição. Para quem ainda não conhece, é o seguinte: a gente traz 3 afirmações sobre o tema de hoje e você responde se elas são fato ou se são fake. Vamos então à primeira afirmação de hoje. Mônica, a resolução que autoriza a realização de teleconsulta, telemonitoramento e teleconsultoria foi a solução perfeita para acessar os pacientes em sofrimento mental que precisam estar isolados por causa da pandemia da Covid-19. Isto é fato ou é fake? Túlio, essa afirmação é fake, e as razões para isso são de origem socioeconômica principalmente. Embora as terapeutas ocupacionais entrevistadas que trabalham com população adulta e infanto-juvenil terem conseguido acessar seus pacientes de maneira remota, esse contato não se deu, como muitos podem pensar, por meio de uma videochamada. Os CAPs, eles não dispõem de estrutura para isso. Os contatos foram feitos via telefone, na maior parte das vezes. Isso quando o paciente tem o telefone. Essa não é a realidade da população que acessa os equipamentos públicos, né? A realidade de ter acesso à tecnologia não é a realidade deles. Em suma, em saúde mental,
nada substitui o presencial. Isso é uma realidade que, quando se pensa no teleatendimento, a gente tende a não dar atenção. Mas os profissionais nos CAPs fizeram e fazem sempre o melhor possível dentro das suas limitações técnicas. Agora a gente pode ir para a segunda afirmação. A Covid-19 é bastante democrática em seus danos às pessoas e todas as camadas da sociedade sofrem da mesma maneira. Isso é fato ou é fake? Bom, Túlio, ao longo do podcast a gente viu que isso é fake. A gente aprendeu com os nossos entrevistados que o medo da morte é igual para todo mundo. Nisso tá todo mundo nivelado. Mas a insegurança em outros campos da vida prática, né? O medo da perda de renda, o desamparo, a desigualdade de acesso a recursos, não tem nada de democrático. E isso também gera impacto sobre a saúde mental. Quando o indivíduo sabe que não tem para onde correr, não tem para onde se amparar, a saúde mental é sim afetada de forma muito mais contundente. Bom, e essa sua afirmação é realmente fato. Embora todos estejam igualados pelo medo da morte, a forma como se enfrenta esse medo é bem desigual. Vamos para a terceira afirmação de hoje? Crianças e adolescentes que já apresentavam algum diagnóstico em saúde mental também podem ter suas condições exacerbadas pelo contexto da pandemia da Covid-19. Isso é fato ou é fake? Túlio, isso é muito real para muitas famílias. Essa afirmação é fato. As rotinas do cotidiano desses usuários dos CAPs infantis é algo muito relevante para eles. E com a quarentena, com o isolamento social, essa rotina que eles tinham foi arrebentada de uma maneira muito brutal, sem nenhum aviso, sem possibilidade de escolher. Se impôs uma nova realidade, é quase uma violência com esse público. Por isso, como ouvimos das entrevistadas, o aumento de relatos de ideação suicida entre adolescentes, o aumento de comportamentos agressivos em crianças, as razões do impacto na saúde mental de crianças e adolescentes é obviamente diferente das razões dos adultos. Mas esse impacto, ele também existe e preocupa bastante. Bom, e este foi o fato ou fake de hoje. As questões relativas à saúde mental no Brasil da Covid-19 não se esgotam nessa edição do podcast. Vamos voltar a falar sobre esse assunto em algum outro momento no futuro. Mas esperamos que com essa edição alguns temas tenham ficado um pouco mais claros. E assim concluímos a edição 63 do podcast Fisioteo em Movimento. Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Este episódio teve a apresentação minha, Túlio Fonseca, e da Mônica Farias. A edição de áudio é do Rodrigo Cavaleiro. E aí, gostou do tema de hoje? Compartilha com seus colegas. Isso é para você, profissional. Até a próxima semana.